Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo explicando o GOT para meu namorado. E antes de qualquer coisa, eu preciso contar para vocês que agora eu sou a orgulhosa dona de 3 ovos de dragão. Quer dizer, temporariamente, até eles serem consumidos, que ocorrerá, eu acho, logo após o fim da gravação desse vídeo. Enfim, eles foram feitos pela Chocolate de Azer, eu adorei, muito obrigada, eles são lindos, parecem muito gostosos e deliciosos e cheirosos, enfim, estou muito ansiosa para consumi-los. Enfim, mas primeiro vamos tratar deste vídeo. Se vocês quiserem encomendar os seus próprios ovos de dragão, é só acessar o link que eu vou deixar logo aqui embaixo. E vamos começar logo os trabalhos. Hoje nós vamos falar sobre as principais teorias sobre um enigmático personagem que vive cercando a Dany. Claro que eu estou falando do Daario Naharis. Quem é Daario, né? O próprio Jorge, ele já disse que ele é muito mais do que parece ser. Então, será que ele é mesmo só um mercenário? Quando você para pensar a respeito, isso parece de fato meio improvável. Quer dizer, se ele for realmente um mercenário, ele no mínimo esconde algo muito grave. Quer dizer, as ações dele em relação a Dany não realmente condizem com o que parece com um mercenário. Como a gente já aprendeu com a Cersei, os mercenários leais são tão raros como rameiras virgens. Então, por que ele ainda está do lado da Dany no meio daquele tumulto político, da falta de domínio sobre Meereen, enfim, de toda aquela confusão na qual a rainha está bem no centro? O que um mercenário pode ganhar com uma rainha cujo poder está em franca queda e muito abalado? Enfim, e não vem me dizer que ele está apaixonado pela Dany, porque ele não está. A própria Dany já reconheceu isso em várias ocasiões. Ela sabe que quando o Daario fala de amor para ela, ele não está se declarando a Daenerys. Ele está se declarando a Rainha Dragão. O que ele quer é o poder dela. Mas ela está em franca queda, então isso não faz muito sentido. Enfim, Daario não pode ser apenas um mercenário. O personagem dele é, aliás, um pouco fraco nesse sentido, meio raso, enfim. Então, nós devemos considerar que ele pode ser outro personagem em disfarce. Mesmo alguém que é considerado como estando morto há muito tempo. Nesse sentido, os principais candidatos à identidade secreta de Daario Naharis é Euron Greyjoy e Benjen Stark. A primeira reação a essas teorias costumam ser compreensivelmente não, isso é impossível. Quer dizer, o Benjen ou está morto ou ele continua ao norte da muralha. Enquanto o Euron, ele ainda está em Pike, do outro lado do mundo, e está lá ao mesmo tempo que o Daario está se relacionando intimamente com a Dany. Então, a não ser que nesse universo 2 personagens possam estar em 2 lugares ao mesmo tempo, nenhum dos 2 é secretamente o Daario. Bem, as pessoas que têm esse tipo de argumentação provavelmente estavam tão ansiosas para ler Tormenta das Espadas, quando ela saiu, que não pararam para ler aquela notinha sobre a cronologia bem no início do livro. As crônicas de Gelo e Fogo são contadas através dos olhos de personagens que, às vezes, estão separadas centenas ou mesmo milhares de quilômetros uma das outras. Alguns capítulos cobrem um dia, outros apenas uma hora. Outros podem englobar uma quinzena, um mês, meio ano. Com tal estrutura, a narrativa não pode ser estritamente sequencial. Bem, a importância disso no sentido da equivalência Euron igual a Daario é evidente, né? O Euron pode estar em Pike em tempo X e viajar até Meereen em tempo Y. A gente não sabe
qual é a diferença do tempo nos capítulos que acontecem nessa parte de Estéreos e naquela parte de Essos, né? E se tem alguém que pode viajar realmente muito rápido entre os dois continentes, é o Euron, né? Quer dizer, já foi meio que reconhecido que ele faz sacrifício de sangue no barco dele para viajar mais rápido. Aliás, esse motivo que o barco dele é pintado de vermelho, né? E ele também teve um encontro com os Arlocks, que podem ter ensinado a ele um ou dois truques para correr pelos mares. Mas, enfim, vamos olhar para os fatos. Existe evidência que esses dois personagens são a mesma pessoa? Existe. E ela é impressionantemente grande. Eu só vou citar nesse vídeo os fatos mais impressionantes e marcantes, porque não dá tempo de citar todos. O vídeo teria que ter 1 hora, enfim. Mas a evidência mais forte que Euron é Dario é a própria atitude dele em relação a um casamento com a Dany. Ele parece ter tanta certeza que vai conseguir casar com ela. E não é aquela certeza de eu vou agarrar os cabelos dela e vou assar até meu navio e casar com ela. Não. É a certeza que ela vai ceder aos seus encantos. E por que ele tem certeza? Será que é porque ele já seduziu-a antes? Aí ele pode contar com a sua colaboração? A Dany mesmo já pensou que se o Dario pedisse para ela renunciar à coroa, ela provavelmente o faria, né? Então, se o Euron pedisse, sei lá, um dragão, será que ela não consideraria? Bem, mas vamos ver mais provas. A prova mais interessante é que a descrição de ambos os personagens são bonitos, tem pele macia, tem olhos azuis. Quer dizer, no caso do Euron, ele teria um olho azul, né? O outro já ter se perdido. Esse é preto, mas a gente não sabe realmente, né? Ele tem uma cobertura. Quer dizer, eu tô falando da descrição do Dario na série, né? Porque no livro não tem como realmente saber, uma vez que ele tem cabelos azuis e se veste como uma banana de amarelo, né? Enfim, mas pode também ser um disfarce. E nesse caso eu tô meio que comparando a descrição do Euron nos livros e a descrição do Dario na série, o que realmente parece ser bem melhor, né? Enfim. E quanto aos traços psicológicos, o Euron e o Dario, eles também têm muitas semelhanças. Ambos são carismáticos, charmosos, manipuladores, irônicos, cruéis, perigosos, eventualmente explosivos e muito interessados em dragões. O Dario já falou mais de uma vez que a Dany devia lá soltar os dragões dela em cima dos inimigos, que é meio que um modo Euron de lidar com as situações, né? Enfim. A localização exata do Euron é desconhecida durante as conquistas da Dany na Baía dos Escravos. E ele deixou Estéreos pouco tempo depois do Victarion. E considerando que pode haver semanas ou até meses de intervalo entre os capítulos que o Euron aparece e que o Dario aparecem, é totalmente possível uma viagem, como eu já disse anteriormente. E nesse sentido, o Euron pode estar usando mágica de Quarth, né? E de fato ele já insinuou para a sobrinha dele que ele meio que pode controlar os ventos, né? Durante o Kingsmoot. E falando nas coisas que acontecem em Estéreos, o Dario já tentou convencer a Dany a organizar em Meereen o seu próprio casamento vermelho, o que é uma coincidência meio bizarra, né? Enfim, o Euron, ele foi introduzido nos livros como um mestre do xadrez, por assim dizer, bastante inteligente. E ele parece que está brincando com os personagens, né? Parece que tudo para ele é um jogo.
E esse jogo poderia estender muito bem até Meereen, né? Porque se o Aeron tem um plano, não apresentou muitos frutos ainda, né? A não ser que seja um plano a longuíssimo prazo. E nesse sentido, a Dany, ela já foi avisada, no caso pelo Sharo Daxus, que ela devia ter cuidado com homens de corações gelados e lábios azuis. Quem tem lábios azuis? Exatamente. O Aeron, fora da sua identidade secreta como Dario, claro. Além disso, nos livros é sugerido por sonhos e profecias que a Dany e o Aeron eventualmente vão se encontrar e ficar juntos. Uma evidência bastante forte nesse sentido é um sonho da própria Dany. Sob as cobertas, ela se jogava e se virava, sonhando que Rhysda a estava beijando. Mas seus lábios estavam azuis e feridos, e quando ele se enfiou dentro dela, sua masculinidade era fria como gelo. Cumpre dizer, nesse sentido, que naquele momento ela não está dormindo com o Rhysda, com quem ela vai se casar mais tarde, mas sim com o Dario. Seria bastante interessante que a Dany não perceba na sua vida cotidiana que o Dario esconde alguma coisa, mas que os seus sonhos tenham plena ciência que aquele homem não é normal. E quanto às profecias, nesse sentido, o Dario pode muito bem se encaixar na parte das 3 montarias, daquela visão que a Dany tem na Casa dos Imortais. Quando dizem para ela que 3 montarias tem de montar. Uma para o sexo, uma para o terror e uma para o amor. Bem, eu acho que a gente meio que pode desconsiderar o Rhysda nessa dinâmica toda, porque mesmo a Dany não parece que considera tanto ele assim como marido, né? Então, nesse caso, seria o Drogo como montaria para o sexo, o Jon, esperamos, como montaria para o amor, e o Aeron como a montaria para o terror. Porque eu duvido muito quando a Dany descobrir a verdadeira identidade do seu amado, as atrocidades que ele faz, né? Que, assim, em adição a ser provavelmente um dos maiores vilões da série, o Aeron ainda é um péssimo rei, um péssimo irmão, um péssimo tio e um estuprador. Enfim, ele ainda corta a língua dos seus serviçais do navio lá. Enfim. E na série há mais evidências ainda. Por exemplo, eu não consigo confirmar isso, mas é dito que quando estava tendo o processo de seleção para a substituição do ator do Daryl, porque já houve 2 atores, né, como vocês provavelmente sabem. O segundo ator é especificado que deveria ser qualquer raça, exceto o caucasiano, branco. E no final acabou acontecendo que um ator branco foi escalado. Então, por quê? Talvez apareceu o Aeron quando a identidade secreta foi revelada? Né? E finalmente, a evidência mais impressionante da série. O Dario do show, ele captura a frota de Meereen durante o cerco, mesmo que ele não tenha sido treinado para fazer isso. Na reunião que se segue, a Dany pergunta quantos navios foram capturados. E o Selmy responde que foram 93. O que é interessantíssimo é que nos livros, adivinhem só com quantos navios o Victarion parte de Pike. Exatamente o mesmo número, 93. Assim, de tantos números para serem escolhidos, os roteiristas da série escolheram usar o mesmo. Então, ou eles estão brincando, né, com os fãs do livro, escaneando de boas, ou então o Dario esconde um segredo muito profundo e que vai mudar todo o jogo, né?
Mas recentemente ocorreu um pequeno desvio nessa maravilhosa hipótese, que nós vimos o ator que realmente vai interpretar o Eu na próxima temporada, né, na sexta. E ele não é o mesmo que interpreta o Daryl, assim, mesmo considerando maquiagem, efeitos especiais, blá blá blá, não é o mesmo. Então, provavelmente nessa mídia, ao menos, a teoria vai pro espaço, infelizmente, porque a cena do Daryl chegando no Kingsmoot seria maravilhosa. Enfim, de qualquer forma, talvez essa hipótese seja complicada demais, né? Então, talvez a gente deveria considerar outra hipótese. Será que o Daryl poderia ser o não tão falecido Benjen Stark? Então, gente, eu já estava aqui editando o vídeo, tinha recolocado meu óculos, estava na maior paz, quando eu percebi que o negócio tinha mais de 30 minutos. E assim, eu não vou submeter vocês a isso. Eu tenho amor pelos inscritos do canal. Logo, eu vou ter que deixar a discussão da teoria do Benjen e a outra teoria mais secreta para o próximo vídeo, que eu vou colocar no ar daqui a alguns dias, ok? Porque tá praticamente pronto. E é isso, pessoal. Se gostaram dessa primeira parte, curtam. Se quiserem, compartilhem. Se já mais vídeos como esse, é só escrever aqui embaixo. Não deixem de comentar sobre o que acharam. E, claro, dar sugestões para os próximos vídeos, ok? Beijinho.